Olá, jovem! Tá começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre 5 dicas para diminuir os riscos. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar aqui sobre 5 dicas para diminuir os riscos durante a prática do parapente, porque você sabe que zerar os riscos é impossível. A gente pratica um esporte que é de risco e o máximo que a gente consegue é diminuir esses riscos, né? E não zerá-los. Esteja ciente, voe de vela A, B, C, D, E, F, G, H e J, tanto faz, todo mundo está em risco, tá bom? Então a gente tenta minimizar, a gente diminui esse risco, mas ele sempre vai existir. Então tenha isso na cabeça para você sempre estar focado em diminuir risco. Tá ok? Vamos lá então, ó. Primeira dica então. Primeira dica é preparar o seu equipamento. Mantenha seu equipamento sempre revisado. Revisão anual. E checa ele a cada decolagem. Checa linhas, checa conexões, checa costuras, checa aquele cheque visual. Faça sempre isso com muito capricho. Não decole com equipamento que esteja danificado por alguma coisa, ou remendado, ou qualquer coisa que possa oferecer risco, tá? Se você está na dúvida se o seu equipamento está em condição de voo com relação à porosidade e resistência de tecido, manda fazer a revisão, tá bom? Voa com isso daí fora da sua cabeça, né? Elimina isso da sua cabeça, essa dúvida da sua cabeça, que isso também é importante. Diminui os riscos, você ter menos dúvidas, tá bom? Então, ó, preparar o equipamento, de preferência na noite anterior, você já vai preparar parte dele, vai dar uma olhada lá no seu container, se está tudo preso direitinho, se os rádios estão carregados, se o rádio está carregado, se os eletrônicos estão carregados, se tem água, se tem comida, se tem não tem nada que esteja fora de lugar. Então você já começa a preparar o equipamento no dia anterior, na semana anterior, se você quiser. E lá na rampa você vai fazer aquele check, tanto na selete quanto no equipamento. Você vai checar pino de reserva, vai ver se está tudo ok. Reserva você sabe, cada 6 meses tem que redobrar para tirar a estática, para ele abrir bem, para não melar os elastiquinhos. E a vela tem que ser uma revisão anual, tá certo? Vamos lá, essa foi a primeira dica. Agora vamos para a segunda dica para você diminuir os riscos durante o voo. Analisar a condição do dia com antecedência e também na rampa. Analisar a condição, voar não é só chegar lá na rampa, abrir o equipamento e sair voando, né? Você acompanhar a meteorologia da semana, dos dias que você pretende voar, é fundamental para você entender como a atmosfera está se comportando, tá? Eu sei que geralmente você vai ter um dia para voar ou 2 dias para voar, talvez final de semana, e você quer encaixar o seu voo naquele dia que está ruim. Não é uma boa, sabe? Então, acompanhar essa previsão com antecedência vai fazer você entender melhor a atmosfera e entender melhor qual é o dia certo para você decolar ou para você falar, não, esse dia não é para eu voar. Entende? Então, analisar com antecedência e também na rampa. Chegou na rampa, evita abrir o equipamento e sair voando. Chegou na rampa, você já chega meia hora antes e olha, observa, sabe? Conversa com o pessoal, claro, interage com todo mundo, mas começa a se ligar, a se conectar com a natureza, se conectar com o vento, se conectar com o sol, se conectar com o que está acontecendo na natureza, né? Enquanto você está subindo na rampa, já vai fazendo esse exercício, já vai olhando, é nuvem, é vento, como as árvores estão balançando, como o sol está aquecendo o solo. Tudo isso vai te ajudar a diminuir risco, porque você vai voar de forma mais consciente, beleza? Dito isso, vamos para a terceira dica. A terceira dica é mantenha-se atento durante o voo e fique focado, tá? Tem muita gente que dispersa durante o voo. O voo é um negócio magnífico, né? Só quem voa sabe o quanto aquilo é gostoso. Então, às vezes, você está até focado, sobe e tal, tô lá, faca nos dentes, tô subindo, subir. Pô, aí tô lá num momento de super contemplação,
acho lindo, pô, minha cidade, olha que linda essa paisagem, catrapo. Entendeu? Então você precisa tomar cuidado em não perder o foco do voo. É legal você olhar as coisas, contemplar, mas toma cuidado, aquela coisa de você tirar celular para bater foto ou tentar arrumar algumas coisas no container, espera um momento certo, uma descendente para você pegar e arrumar as coisas dentro do container, porque muitas vezes as coisas, na hora que você decola, as coisas caem, tombam ali, até você conseguir se arrumar. Vai fazer isso no meio de um ar turbulento? Não, evita, calma. Se mantém em foco, mantém atento, sai daquela zona, ou seja, subo primeiro para depois resolver os problemas. Tenta sair da área de risco, que é aquela boca da rampa. A boca da rampa é muito perigoso, você está muito perto do chão, em horário termal, ali é um caldeirão, né? As termais saem forte e o chão te machuca, quer dizer, você tomar um colapso perto do chão é muito ruim. Melhor tomar 2.000 metros, entende? Então você vai deixar para mexer as coisas lá em cima, vou né, tirar uma foto, vou registrar alguma coisa, mudar alguma coisa no meu aplicativo de voo lá em cima, né? Sai da área de risco ali e se mantém focado durante o voo todo, evita dispersar a atenção para se acontecer alguma coisa você tá na hora ali ligado, certo? Isso puxa a quarta dica que é pilotar de forma consciente e ativa. Né? A gente fala muito sobre pilotagem ativa, o pessoal fala assim, não, pilotagem ativa, daí tem gente que sempre fala, não, é voar calçadinho, não é voar calçadinho. Pilotagem ativa engloba um monte de coisas, né? Entre elas o controle do equipamento, né? Você tem que ter consciência onde seu equipamento está, conhecer o pitch, né? Que é esse movimento aqui para frente, o roll, que é o movimento lateral, e o yaw. Você tem que ter o comando em cima disso. Entre outras coisas, porque pilotagem ativa engloba muito mais que isso. É você com o ar, é você inserindo comandos, né, no seu equipamento na medida certa, na velocidade certa, no momento certo, para conter avanços, para tirar melhor performance, para corrigir certas coisas que acontecem, né, um movimento diferente. Tem movimento com o corpo, você pode inserir na pilotagem ativa acelerador ou não, então quer dizer, tem um monte de coisa que engloba a pilotagem ativa, mas o importante é que você pilote de forma consciente, que você tenha consciência do ar que você está voando e da pilotagem necessária, se eu tenho que ser mais agressivo, menos agressivo, se eu tenho que tomar certas atitudes ou não, se eu tenho que inserir comando ou não, se eu estou dando excesso de comando ou não, né? Então tudo isso engloba a pilotagem ativa e é importante que você tenha essa consciência, né? Formar essa consciência da sua pilotagem é fundamental. Aí você vai falar assim, Ricardo, eu sou novato, eu não tenho essa consciência ainda. Eu faço só feijão com arroz. Legal, então vá adquirindo isso, vá pensando sobre isso. Vá vendo como é que você pilota. Conversa com outros pilotos, conversa com o seu instrutor sobre pilotagem ativa, como se comportar diante de determinadas situações. O parapente avançou, avançou um lado, avançou o outro, avançou os dois, ele atrasou, ele ficou balançando lateral, como é que eu cesso? Tudo isso vai conversando para você voar de forma melhor e de forma mais consciente, certo? Me empolguei agora aqui nessa quarta aqui. Vamos então para a quinta dica. Quinta dica tem a ver com o pouso, que eu acho que é o seguinte, capricha na hora do pouso, né? Se você está voando cross, capricha em escolher o pouso, né? Se você está voando no oficial, capricha na hora da aproximação do pouso. Ambos você tem que caprichar na aproximação. Sempre perca um tempo, né, no ar, olhando e imaginando como você vai fazer essa aproximação. Já mentaliza como vai ser a sua aproximação. Baseado no quê? Baseado na velocidade do vento, baseado em possíveis rotores, baseado no relevo do pouso, baseado, deixa eu ver o que mais, na sua velocidade, como está o seu equipamento. Então vão ter algumas atitudes que você tem que tomar lá em cima, ou seja, você vai ver ali. Saída select é uma das coisas que o pessoal, tem gente que esquece de saída select. Saída select é uma das partes do pouso, então capricha no pouso, em toda
a situação pouso, entra no modo pouso, liga a chavinha, pá, modo pouso, pá, vou fazer da melhor maneira possível, bem caprichadinho, bem feito, porque a maioria dos acidentes acontecem no pouso, e caprichando no pouso você diminui riscos, entende? Então, quando você está voando, mesmo local, mesmo cross, mesmo numa rampa diferente, capricha para fazer o pouso. Em rampa diferente, peça sempre, antes de você decolar, uma dica para um local. Fala assim, ó, como é que é a aproximação para o pouso aqui? Ele vai te dar uma dica, mais ou menos ali, de como é. Outra dica importante, pergunta lá para o local, aonde são os rotores aqui? Com esse vento que está hoje, aonde que eu posso encontrar rotor? Para você evitar um rotor, entende? Então, tudo isso diminui o risco durante o voo, tá certo? E essas foram as 5 dicas, mas eu tenho uma dica bônus. Então são 6 dicas. Mas esse vídeo vai sair como 5 dicas. Mas eu tenho a dica bônus, que é a seguinte. Para diminuir risco mesmo de verdade, treina solo sempre. Tá? Além de tudo, todas as 5 que eu falei. Treina solo sempre. Estuda muito. Né? Se aprofunda. Não se conforma só com a apostilinha que tem do curso. Não se conforma só com um livro de parapente, consome 2, 3, 4, todos os livros que você conseguir, lê sobre parapente, assiste vários canais de parapente, né? Não só falando de parapente, mas vários canais, analisa situações, pega vídeos de voos de amigo e analisa como é que está a pilotagem, como é que está sendo, como é que não está sendo, estuda, tá bom? Se aprofunda porque é importante. Busca entender os movimentos pendulares, os movimentos que o parapente faz, aqueles que eu falei para você, que é o pitch, o roll e o yaw. Se aprofunde em entender esses movimentos, porque esses movimentos têm muito a ver com a pilotagem ativa. É importante você entender como e você vai pegar no solo, como é que você contém certos movimentos, tanto com o corpo, porque movimento de roll, às vezes você consegue conter com o movimento de corpo. Só que tem vezes também que se você der errado, no tempo errado, você aumenta esse movimento de roll. Então, quer dizer, perder um tempo entendendo esses movimentos e entendendo como é que você cessa esses movimentos é importante. Tem também como inserir esses movimentos, mas isso vai para uma pilotagem mais avançada. Né? Via de regra, a gente quer manter a vela o mais estável possível sobre a nossa cabeça, para voos normais, para voo de cross. Mas, às vezes, para voo de acro, para algumas atividades de cross, entender como é que você insere alguns comandos de pêndulo também é importante. Para acro é fundamental. Acro é inserir comando, tá? Mas aí nós já estamos indo para uma coisa muito avançada. Vamos para mais feijão com arroz aqui. Entenda como funcionam esses movimentos e como você cessa esses problemas. Como é que você tem que agir diante de alguns movimentos que o equipamento faz. Né? E aí você internalizando isso, muito provavelmente você vai diminuir o risco, você vai voar melhor. Tá certo? Então, essas são as dicas para você diminuir risco, para você voar de forma mais consciente, para você fazer aquilo que eu te falei, tentar diminuir, porque zerar nunca vai zerar. Mesmo você fazendo tudo isso que eu falei e mais um pouco ainda, porque deve ter ainda mais dicas, eu fiz 5 só, mas deve ter umas 20, a gente vai estar correndo risco, porque a atmosfera é invisível, a gente não vê, né? Às vezes a gente subestima as condições, às vezes a gente está voando com mais gente, pode haver uma colisão, pode haver uma pane de equipamento, então quer dizer, a gente minimiza. Mas zerar a gente nunca consegue. Estamos lidando com altura, gente. A gente está voando, que é um negócio sensacional, diga-se de passagem. Mas ao mesmo tempo também é perigoso. Tá certo? Dito isso, então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, por favor. Joga pra frente, tá bom? No seu grupo de voo ali, ou no Facebook, ou no WhatsApp. Joga lá pro pessoal, beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo, me segue no Insta e a página Falando de Parapente também. Entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma estampa nova, uma camiseta com estampa de voo livre. Comprando na lojinha, você ajuda o canal, beleza? Tamo junto aí, ó. Vou ficando por aqui e eu volto depois então, sabe fazendo o quê? Falando de parapente. Valeu!